Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 1 a 3, onde Jesus deixa bem claro neste capítulo, e Allan Kardec coloca isso com muita propriedade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Então deixa bem claro que nós necessitaremos reencarnar inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias, até alcançarmos o reino de Deus, até alcançarmos a nossa elevação espiritual. O reino de Deus mencionado por Jesus são as dimensões sublimes da vida espiritual. E nós chegaremos a essas regiões sublimes através da nossa elevação espiritual. A partir do momento que modificamos o nosso mundo interior, fazendo despertar o reino de Deus dentro da nossa intimidade, agindo com bondade, com amor, nós alcançamos o nosso crescimento, a nossa espiritualização, e assim de reencarnação em reencarnação, nós vamos nos elevando espiritualmente falando. Então, neste capítulo 4, nos fala sobre ressurreição e reencarnação. E aqui o Evangelho nos fala que mostra para a gente uma diferença. Qual seria essa diferença entre ressurreição e reencarnação? E a gente vai ver que ressurreição, a explicação, é voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser impossível. Então muitas pessoas acreditam ainda na ressurreição. Muitas pessoas acreditam, embasada algumas informações do Velho Testamento, embasada em algumas orientações do Novo Testamento. Essas pessoas acreditam que quando o corpo morre, o seu espírito dorme e fica aguardando o juízo final. E quando isso acontecer, essas pessoas vão voltar à vida novamente. Isso é o que elas chamam de ressurreição. Mas a doutrina espírita nos fala de reencarnação e não de ressurreição. O que é a reencarnação? É a volta do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, e não no mesmo corpo como acreditam as pessoas no caso da ressurreição. É que naquela época do Velho Testamento e do Novo Testamento, as pessoas não compreendiam muito bem o significado desse retorno do espírito ao palco da vida reencarnado numa nova experiência reencarnatória. Então eles entendiam isso, não conseguia compreender esses ensinamentos, entendia isso como ressurreição, que as pessoas retornavam à vida depois de morto no mesmo corpo. Então a ciência deixa bem claro que isto é impossível. Mas nós vamos ver que no Evangelho aconteceu alguns casos que a igreja hoje evangélica chama de ressurreição. Mas nós sabemos que a ressurreição, a ciência deixa bem claro que isso não acontece. A ressurreição hoje, na nossa visão espírita, é a reencarnação. Então vejamos, mas Jesus trouxe as pessoas à vida novamente. Há traduções no Evangelho que fala que Jesus ressuscitou essas pessoas. Mas nós vamos observar que são exemplos de letargia e de catalepsia no Evangelho, que essas pessoas não estavam mortas. Uma vez que o corpo morre, o espírito se desliga do corpo e o espírito retorna à vida espiritual. E retornar à vida no mesmo corpo que já morreu, a ciência deixa bem claro que isso não acontece. A doutrina espírita também mostra claramente isso, que o corpo morrendo, o espírito se desliga do corpo, o espírito que estava animando o corpo temporariamente, que é o princípio inteligente do universo, ele retorna para a sua verdadeira
pátria de origem, que é o mundo espiritual. Mas vejamos o caso de Lázaro. Lázaro estava muito enfermo, doente. Então as irmãs de Lázaro mandam dizer a Jesus, mandou alguém levar um recado para Jesus. Jesus estava pregando o evangelho com os discípulos, numa região um pouco longe de Betânia, onde as irmãs de Lázaro se encontravam e Lázaro enfermo. E Jesus deixa bem claro aos discípulos que Lázaro não iria morrer, que Lázaro apenas estava dormindo. O que iria acontecer com Lázaro, o que ele iria fazer mais tarde, era para que o Filho do Homem, no caso Cristo, fosse glorificado e para que as pessoas reforçassem a sua fé no Evangelho. Mas o Lázaro não estava morto, como Jesus fala. Ele estava dormindo. Ele estava enfermo, estava dormindo no processo de letargia ou de catalepsia, conforme a gente aprende com a doutrina espírita, que dá uma aparência da morte do corpo físico. E Jesus, que observava tudo isso, conhecia tudo isso daí, sabia que realmente Lázaro não estava morto, que ele estava dormindo. E quando ele chega ali, ele olha para todo mundo e fala assim, ele não está morto, ele dorme. E foi lá e despertou o Lázaro que estava dormindo. Porque Jesus sabia desse processo, que ele não estava morto, estava nesse processo de letargia, que dava a aparência de morte. E Jesus, vendo isso, novamente, com a sua doação fluídica de amor, desperta Lázaro, retornando ele de volta, tirando ele do sepulcro. E as pessoas entendiam isso como ressurreição. Então fala assim, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Como aqui o caso que nós vamos ver em seguida, a filha de Jairo. Jesus também ressuscitou a filha de Jairo. Não, eles não estavam mortos. Eles apenas dormiam. Vejamos o caso aqui que nos relata Mateus, no capítulo 9, versículos 18 e 20, e Marcos, no capítulo 5, versículos 22 e 43, e Lucas, no capítulo 8, 41, versículo 56, fala da filha de Jairo. E todos choravam. Vejamos a colocação do evangelista aqui, Mateus. E se feriam de pena. Jesus, porém, lhe disse, não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Ou seja, ela estava naquele processo de letargia ou catalepsia que dava a aparência da morte. Ou da catalepsia, que os movimentos não obedeciam o comando, então também deixava bem claro ali, mostrava na aparência que a pessoa com a pulsação muito fraca e as pessoas chegavam muito perto, não conseguiam identificar que a pessoa estava respirando, então eles constatavam que a pessoa estava morta, mas realmente não estava morta. A pessoa ali, no caso de Talita, de Lázaro, eles estavam dormindo. Então Jesus, com a sua autoridade moral, tomando-lhe a mão, disse-lhe em voz alta, Talita cumi, menina desperta. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, porque ela estava muito fraca. Algumas horas já estava naquela situação, como o caso de Lázaro, 4 dias estava naquela situação, o corpo já estava se decompondo, a família toda triste, ninguém acreditou naquilo que estava acontecendo. Então eles interpretaram aquilo como ressurreição, mas eles estavam dormindo no processo de letargia ou de catalepsia. Então vejamos o que nos explica sobre a letargia, a visão da medicina. A medicina fala que o processo de letargia, isso acontecia muito quando a nossa ciência era precária, a própria tecnologia era muito precária. Hoje nós temos aí a tecnologia à nossa disposição, muitos recursos tecnológicos no campo da medicina nos auxiliando, prolongando cada vez mais a vida do homem aqui na Terra, a permanecer no corpo, a evoluir. E a gente vê toda essa tecnologia, a ciência trabalhando em nosso benefício. Só que naquela época, as pessoas muitas vezes não contavam com essa tecnologia que nós contamos. E quantas pessoas que foram enterradas vivas porque estavam nesse processo de letargia ou de catalepsia
e depois, quando iam fazer um outro sepultamento, que tirava aquele corpo que havia sido enterrado e observava que a pessoa estava de bruços, que realmente ela não havia morrido, que o seu corpo virou, ou seja, a pessoa ela foi enterrada viva, a medicina não contava com tantos recursos, e quando o espírito volta ao corpo totalmente ali enfraquecido, porque ficou ali algumas horas nesse processo de letargia ou de catalepsia, enterrada ali naquela situação, passa por todo esse processo de sofrimento. Mas é um processo de sofrimento que faz parte também do resgate kármico dos espíritos que passaram por essa experiência. Então, muitas pessoas foram enterradas nessa situação, não estavam mortas, estavam dormindo, estavam nesse processo de letargia e catalepsia. Como a ciência não contava com tanto recurso, a medicina constatou que essas pessoas estavam mortas. Mas hoje, com a tecnologia que nós contamos, isso não acontece mais. Porque muitos aparelhos à nossa disposição, a medicina avançada e cada vez mais avançando, constata quando realmente ocorre o fenômeno da morte. Então, nessa situação, o espírito, quando o corpo morre, ele retorna para a vida espiritual e não retorna mais para o corpo físico. Aquele corpo físico foi uma vestimenta temporária do espírito para a sua evolução e vai se decompor. E vai ser enterrado, vai se decompor, vai passar por todo o processo de transformação também. O corpo material, mas o espírito continua na vida espiritual. E o corpo que está morto passa por esse processo de transformação em decomposição ali, nutrindo ali o meio ambiente, a sua volta ali, serve de alimento para outros animais também que ali estão se valendo daquela situação. Então vejamos aqui a visão da medicina sobre a letargia. A letargia é um estado patológico de inconsciência, bastante semelhante ao sono profundo e duradouro, do qual o paciente pode ser despertado, porém, logo em seguida retorna a ele. Então, no caso da letargia, é um estado patológico de inconsciência, a pessoa não tem consciência do que está acontecendo, o corpo ele passa por um processo de sono profundo e duradouro, por isso que há muitos anos atrás, a ciência não tão avançada como hoje, nos dias de hoje, constatava a morte, porque o corpo estava num sono profundo. Então, o médico vinha ali, diagnosticava e informava a família que, infelizmente, a pessoa havia falecido. Mas, em inúmeros casos, não houve esse desencarne. O espírito estava nesse processo de letargia e depois, mais adiante, descobriram que essa pessoa havia sido enterrado vivo. Então a gente vê tudo isso. E ele retorna ao corpo depois desse processo. Foi o que aconteceu ali com Lázaro. Jesus chega ali, viu que ele estava naquele processo de sono profundo, chama ele e faz com que ele retorne ao corpo, doando ali as suas energias benéficas em benefício de Lázaro. A questão da catalepsia na medicina. É mostrado pela medicina que é uma síndrome de esquizofrênica caracterizada pela suspensão total ou parcial da sensibilidade externa dos movimentos voluntários, com extrema rigidez muscular, e a conservação dos membros em posições que lhes são impostas. Então vejamos, o exemplo de catalepsia. Os movimentos musculares não obedecem os movimentos que costumava realmente realizar quando o espírito tinha realmente uma consciência do seu próprio estado no corpo físico, movimentando-se com facilidade. No caso da catalepsia, acontece isso também. Esses movimentos eles se tornam ali totalmente tolhidos, totalmente dando a aparência da morte. É uma suspensão ou total ou parcial dessa sensibilidade dos movimentos voluntários, com extrema rigidez muscular, dando ali a entender
a mostrar para quem passa por esse processo que realmente, se não tiver uma ciência como nos dias de hoje, que constata isso, uma pessoa que vai chegar ali, vai observar uma situação de uma pessoa que está em catalepsia, vai chegar à conclusão que ela morreu, que ela faleceu, e realmente isso não condiz com a realidade, porque ela está passando por esse processo e pode voltar para o corpo a qualquer momento. Então vejamos, por isso que Jesus ele diagnosticava tudo isso, porque ele olhava com a sua visão espiritual, portador de todas as mediunidades catalogadas no livro dos médiuns, e ele sabia disso tudo. Então vejamos, o ponto de vista do Novo Testamento sobre a ressurreição. Nós não acreditamos na ressurreição, acreditamos na reencarnação, porque a ciência deixa bem claro que uma vez que o corpo morre, o espírito não pode voltar, isso é impossível. E nós estamos em plena concordância com a ciência, a religião caminhando lado a lado com a ciência, e vimos aí a opinião médica a respeito da letargia e catalepsia, e agora nós vamos ver a opinião dos espíritos em O Livro dos Espíritos, que nos fala a respeito da letargia e da catalepsia. Na questão 423, Allan Kardec pergunta, e essa pergunta vai esclarecer muito as nossas dúvidas sobre o assunto que nós estamos tratando do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 ao item 3, sobre a ressurreição e a reencarnação. Allan Kardec pergunta assim: na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Aos espíritos responderam a Allan Kardec: na letargia, o corpo não está morto. Foi o que aconteceu com Lázaro, com Talita, Cume. O corpo não estava morto. Vejamos que Jesus, nos dois casos, deixa bem claro que Lázaro dormia e Talita dormia. Eles não estavam mortos. Era um processo de letargia. Porquanto, continuam os espíritos dizendo a Allan Kardec, há funções que continuam a executar-se. Ou seja, na letargia nós temos a aparência, como se o corpo estivesse morto, mas não está morto. As funções continuam executando, e deixa bem claro aqui os espíritos, a vitalidade encontra-se em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ou seja, a vitalidade, a pulsação, encontra-se num estado latente, como a crisálida, mas não aniquilada. Não há ali a morte do corpo físico, há um sono profundo nesse processo de catalepsia, que dá a aparência da morte. Aos espíritos dizendo aqui, ora, enquanto o corpo vive, o espírito lhe acha ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desegregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, o integral se torna a separação do espírito. Não volta mais ao seu envoltório. Ou seja, meus irmãos, então quando ocorre a morte do corpo físico, o que acontece? Os laços que ligam o espírito ao corpo, esses laços se desfazem, se desvencilham, e o espírito então se livra do corpo físico. Há ali um processo desencarnatório, há ali um desligamento desses laços que unem o espírito ao corpo, célula a célula. Ocorrendo a desencarnação, há uma separação. O espírito não volta mais para o corpo. Quando ocorre a morte, ele não volta mais para o corpo, e sim retorna novamente para o mundo espiritual. Então vejamos, os espíritos continuam explicando nessa questão 423. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Então, a gente citou os casos, das pessoas que foram enterradas vivas, e depois descobriram que essas pessoas foram enterradas vivas. Elas não estavam mortas, porque elas voltaram à vida, encontraram os corpos de bruço, houve ali, constataram que houve uma movimentação, então
não ocorreu ali a morte do corpo físico. Essas pessoas que foram enterradas vivas estavam nesse processo de letargia ou de catalepsia. Uma vez que o homem volta ao corpo, isso não ocorreu ainda a desencarnação, a morte do corpo físico. Porque quando ocorre a morte do corpo físico, aí sim, o espírito está livre do corpo físico e não volta mais para o seu envoltório. Então aqui uma explicação muito interessante dos espíritos. Na questão 424, pergunta Allan Kardec: por meio de cuidados dispensados a tempo, pode reater-se os laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Vejamos bem que colocação interessante. Foi isso que Jesus fez com Lázaro. Por meio de cuidados dispensados a tempo, pergunta Kardec, podem reater-se os laços prestes a se desfazerem e restituir-lhe à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Os espíritos deixam bem claro, sem dúvida, todos os dias tendes a prova disso. Ou seja, então Jesus viu que Lázaro não estava morto, ele fez uma doação magnética de amor e ele restituiu esses laços, reatou novamente, fortaleceu esses laços e chamou Lázaro para o palco da vida, porque ele não estava morto, ele estava dormindo. Mas as pessoas que não entendiam isso, interpretavam isso como ressurreição, como tem muitas pessoas que continuam acreditando nessa tese, porque não acreditam na reencarnação. Acham que quando deixarem o corpo físico, vão ficar dormindo e no momento do juízo final vão retornar para o corpo físico. A gente hoje entende isso como a reencarnação, mas naquela época as pessoas entendiam como ressurreição, como muitas pessoas compreendem e defendem essa tese ainda. E nós devemos respeitar o ponto de vista. Mas a doutrina espírita não acredita na ressurreição, e sim na reencarnação. Então os espíritos respondem assim na questão 424. Sem dúvida, todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe faltava para manter o funcionamento dos órgãos. Então Jesus doou para Lázaro o fluido vital. O fluido vital ele estava escasso, estava assim muito enfraquecido. Então ele devolveu essa vitalidade para Lázaro novamente, e o funcionamento dos órgãos começou a executar-se, porque ele não estava morto. Aí os espíritos dizem assim: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que o torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Então aqui os espíritos esclarecem com muita propriedade essa questão de ressurreição e de reencarnação. O que nós acreditamos na reencarnação, a ressurreição não existe, houve aí uma má interpretação. Então a gente vai ver, nós estamos falando sobre reencarnação, isso com material embasados no Velho Testamento e no Novo Testamento. Não é porque Allan Kardec falou, mas foi Kardec que disse, aos espíritas que falam, não, nós estamos falando de algo que foi Jesus que realmente deixou bem claro, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a doutrina espírita vem esclarecer, sendo o Consolador prometido, esclarece com muita propriedade essa questão da reencarnação. Mas lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, em Jó, no capítulo 14, versículos 10 e 14, a gente vai ver assim Jó dizendo: acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei
porquanto a ela voltarei de novo. Ou seja, Jó acreditava na reencarnação. Ou seja, acabando os dias da minha vida terrestre, esperarei, ou seja, o espírito fica na pátria espiritual, se preparando, passando por um processo de readaptação à vida espiritual, ficou muito tempo aqui no corpo físico, retorna para a vida espiritual, passa por um processo, aguarda um tempo e reencarna. Alguns reencarnam imediatamente, outros demoram um pouco mais, mas na verdade ele acreditava realmente nessa tese da reencarnação. Terminando a existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo, num novo corpo. Não no corpo que ele havia deixado, mas numa nova experiência agora reencarnatória. Então isso está em Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14. Em Isaías, isso ainda no Antigo Testamento, no capítulo 26, versículo 19, vejamos o que nos fala Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles do vosso povo que a morte foi dada, viverão de novo. Então Isaías também acreditava na tese da reencarnação, que nós retornaríamos de novo numa nova oportunidade reencarnatória. No Novo Testamento, agora nós vamos observar um ensinamento de Jesus. Então veja aqui. E veio Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, e interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Então Jesus pergunta aos discípulos: que dizem as pessoas quem eu sou? Porque ele era o Filho de Homem, o Filho de Deus, veio para nos ensinar o amor, a lei de Deus. Aí os discípulos responderam a Jesus: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, as pessoas também acreditavam na reencarnação. Porque eles diziam assim: esse Cristo é João Batista, só pode ser João Batista. Outros falavam: não, ele não é João Batista não, ele é Elias. E outros Jeremias. E muitos diziam assim: ele deve ser algum dos profetas do Velho Testamento. Ele não era João Batista porque à margens do Rio Jordão ele se deixou batizar, que João Batista o batizasse, para que a manifestação do reino de Deus se resplandecesse ali diante dos homens, para que ocorresse aquela manifestação de voz direta, para que ocorresse ali muitos ensinamentos. Mas vejamos, João Batista batiza Jesus, mas Jesus não realizou o batismo. O batismo dele era diferente. Era o batismo do fogo, da palavra, da edificação do reino de Deus na criatura humana. Então Jesus ele se deixou batizar porque as escrituras antigas do Velho Testamento diziam que o Filho do Homem iria ser batizado. No momento do batismo ocorreria ali alguns fenômenos que mostraria para todos quem realmente ali estava. Foi o que aconteceu. Quando Jesus chega, João Batista diz assim: este daqui eu não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. Ou seja, vejamos a humildade de João Batista. Porque João Batista disse assim: é necessário que eu diminua para que ele cresça, se referindo a Jesus. Porque João Batista sabia da missão de Jesus. Então houve ali todo aquele fenômeno: este é meu filho amado, a quem deveis seguir. E uma voz direta surgiu, conforme dizia as profecias do Antigo Testamento. Foi por isso que Jesus deixou-se batizar, mas ele não batizou ninguém. Vejamos aqui Jesus. Aí Jesus diz assim: o que os homens estão dizendo que eu sou? Alguns falam: você é João Batista. Alguns estão dizendo que você é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus disse assim aos seus discípulos: e quem dizeis que eu sou? Aí Jesus pergunta: bom, os outros estão dizendo que eu sou um profeta do Antigo Testamento, que voltei novamente ao palco da vida. Eles acreditavam na reencarnação. Mas e vocês? O que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? Aí Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja,
Aí Jesus olha para Simão Pedro e disse assim: Pedro, bem-aventurados és, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Isso está em Mateus, meus irmãos, no capítulo 16, versículo 13 e 17. Ou seja, Pedro foi inspirado pelos espíritos bons que trabalhavam juntamente com Cristo. Ele foi inspirado, ele disse assim: não, você é o Filho de Deus, está aqui para nos ensinar o caminho do reino de Deus. E Jesus fala assim: olha, não foi do sangue nem da carne que foi te revelado isso, mas sim o meu Pai que estás no céu. Ele foi inspirado e transmitiu esse ensinamento. Mas eles acreditavam na reencarnação. Vejamos que as pessoas falavam da reencarnação e muitas vezes faziam essa confusão entre reencarnação com a ressurreição. E então aqui a gente vai ver assim que mais um ensinamento nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus obrava. E ficou suspenso, preocupado, porque dizia uns: é João que ressurgiu dos mortos. Vejamos aqui, as pessoas falavam assim: olha, você mandou matar João Batista, mas ele ressurgiu dos mortos. Esse homem aí que está fazendo maravilha é João Batista que ressurgiu dos mortos. Muitos ainda acreditavam na questão da ressurreição, que ele havia ressurgido dos mortos, e outros defendiam a tese da reencarnação, que ele havia retornado como João Batista, mas nós sabemos que não, que Jesus esteve com João Batista, eles eram primos, enfim, Jesus foi ali, João Batista o batizou, houve todo esse fenômeno que nós citamos de voz direta, e as pessoas disseram assim, outros disseram assim a Herodes, o tetrarca: é Elias que apareceu. Alguns estão dizendo que é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então essa questão de ressurreição nós vamos encontrar em inúmeras passagens do Evangelho, porque eles acreditavam isso. Quando a pessoa retornava novamente, era um profeta ressuscitado. E nós sabemos que poderia ser sim um profeta, não no caso do Cristo, mas de outros profetas, de outros companheiros que ali estiveram ao lado de Jesus, profetas reencarnados numa nova experiência reencarnatória. No caso do Cristo, não. Ele veio em missão, em nome de Deus, para nos ensinar a lei do amor. Aqui, então, disse Herodes ao povo: eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem eu ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de ver Jesus. Então ele fala assim: olha, eu mandei matar João, não pode ser João. Mas quem é este que faz semelhantes coisas boas, que fazia muitas curas, ajudava as pessoas? Então ele procurou saber de quem se tratava. Então isso está em Marcos, no capítulo 6, versículo 14 e 15, em Lucas, no capítulo 9, versículos 7 e 9. Então no Novo Testamento aqui a gente vê a questão eles falando sobre a reencarnação. Então aqui no Novo Testamento pergunta dos discípulos a Jesus. Agora os discípulos que perguntam a Jesus numa oportunidade enquanto Jesus discursava: por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Ou seja, os escribas diziam assim: Elias tem que voltar. Eles acreditavam na reencarnação. Aí os discípulos perguntam para Jesus: por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Aí vejamos o que Jesus respondeu: eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Ou seja, Jesus estava aqui falando de João Batista, que Elias havia reencarnado como João Batista e fez o seu papel. Então que Jesus, o nosso mestre, nos abençoe e que possamos continuar estudando esta abençoada doutrina espírita, sempre procurando entender a questão da reencarnação,
que nos explicam o porquê do nosso sofrimento, as questões nós vamos ver mais para frente, das diferenças sociais, o porquê alguns desfrutam de uma saúde, outros muitas vezes reencarnam enfermo. Então a reencarnação vai explicar tudo isso para a gente, o porquê disso ocorre, e nós vamos encontrar na própria reencarnação, no estudo da doutrina espírita, a orientação necessária para todas as nossas dúvidas, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.